Olá, queridos amigos, um ótimo domingo para você, para toda a sua família, que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Antes de nós começarmos aqui o estudo da Palavra do Senhor, hoje estudaremos aqui o capítulo 11 do livro de Provérbios, e esse capítulo 11 aqui do livro de Provérbios é uma continuação da analogia que faz Salomão entre o justo em contraste com o ímpio. Antes de nós começarmos o estudo, convido você a compartilhar esse estudo, compartilhar a mensagem do Senhor para suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam conhecer sobre este Deus maravilhoso. Vamos então a uma oração. Pai que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de mais um dia, que o Senhor possa abençoar os teus filhos onde eles estão, e que todos possam ser abençoados pelo estudo da Tua Palavra. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse para vocês, o capítulo 11 é a continuidade do que Salomão começou a dizer aqui no capítulo 10, que é um contraste que ele faz entre o justo em contraste com o ímpio. Tá? Então, eu quero ler aqui alguns versos, não vou ler todo o capítulo, porque aqui são agora parábolas ou provérbios que Salomão vai falar dentro dos seus estudos, dos seus ensinamentos, tá? Diz assim, o Senhor, verso 1, o Senhor detesta a balança desonesta, mas o peso do justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Verso 4, as riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Muito importante, eu quero parar por aqui e fazer aqui um comentário em cima desses versos que nós acabamos de ler, que são aqui ensinamentos que Salomão está aplicando aqui entre o justo e o ímpio. É como se ele estivesse falando para mim e para você assim, querido, você que vai ler essas coisas, você que vai compreender essas coisas, você precisa decidir quem é você no grande conflito. O grande conflito, queridos, existe. O grande conflito entre o bem e o mal é real. Existe o grande conflito entre o bem e o mal. Então, nesse grande conflito, você não consegue ficar neutro. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Então, por isso que ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 7, que eu volto retorno a falar para vocês, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, todas essas coisas que Salomão está dizendo, fazendo um contraste entre o justo e o ímpio, ele está dizendo assim, olha, o justo, faz isso. O ímpio, ao contrário, pratica tal coisa. Olha bem o que ele diz. Versículo 9 aqui. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O ímpio destrói o próximo com o que diz, com aquilo que ele fala, mas os justos são libertados pelo conhecimento. É muito importante que o ímpio ele só vai causando destruição, só vai causando coisas ruins. É muito interessante como que ele fala, olha bem interessante agora o verso 11. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Se você decidiu não seguir a Jesus, se você decidiu não estar ao lado de Jesus, viver a sua vida, quero viver a minha vida, não quero me envolver com religião, não quero me envolver com esse negócio chamado Bíblia, não. Se você decidiu isso, você decidiu ser um adversário de Jesus, ser um adversário do Deus Todo-Poderoso. E amigo querido, cedo ou mais tarde o seu coração vai te enganar. Cedo ou mais tarde o seu coração vai praticar coisas terríveis. Então, pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. Verso 12, quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Melhor ficar calado do que ficar falando coisas que não deve. No verso 14 ele diz, não havendo direção, não havendo profecia, não havendo a direção da palavra do Senhor, não havendo direção sábia, porque a palavra do Senhor é a sabedoria do universo para o ser humano, não havendo sabedoria, não havendo direção sábia, o povo fracassa,
com muitos conselheiros, há segurança. Se não há direção divina, se não há Deus quem guia, meu querido, pode ter certeza que você vai ser um fracassado. E aqui no verso 16, no verso 17, no verso 15 ele torna a falar sobre o fiador. No verso 16 e 17, ele vai fazer uma analogia entre a mulher bondosa e o homem bondoso. Agora, o versículo 19, ele diz assim: tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. Olha só isso, queridos. Tão certo como a justiça. Que justiça é essa? Nós temos justiça em nós? Não. A justiça que nós temos ou que nós recebemos é algo divino. E ela só vem quando a gente crê e pratica. Por isso que a Bíblia diz que quando Abraão ele sai para caminhar com Deus, ali no capítulo 15, Deus fala, e então Abraão creu nas promessas de Deus. E ao crer, isso lhe foi imputado como justiça de Deus. Então, quando nós cremos em Deus, Deus coloca sobre nós a sua justiça. E essa justiça nos leva para a vida. Mesmo que aconteça alguma coisa nessa terra, saiba que um dia Ele vai nos dar a vida eterna. Mas se rejeitarmos hoje, deliberadamente rejeitarmos, saiba que estaremos caminhando para a morte eterna. Amigos, isso é muito sério. Verso 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Sabe, quantas pessoas estão esbanjando por aí enquanto tem tantas pessoas passando necessidades, né, queridos? Mas tem pessoas que também doam alguma coisa porque quer um lugarzinho no reino do céu. Amigo, não é porque você doa alguma coisa que você vai ter um lugar cativo no céu, não. Doações é o mínimo que Deus espera de cada um de nós. Se você tem condições de fazer isso, faça, mas não faça querendo obter aquilo. Quem procura o bem, verso 27, alcança o favor. Quem corre atrás do mal, acaba encontrando o que procura. A pergunta é, o que você está procurando? O que você está procurando? Você está procurando o bem? Você vai alcançar o favor de Deus. Se você está correndo atrás do mal, se afastando de Deus, saiba que um dia o seu próprio mal vai te alcançar. O fruto do justo, verso 30, o fruto do justo é árvore da vida, ou árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ganhar almas é ganhar pessoas para Jesus. O fruto do justo é como se fosse uma árvore da vida. Por que o fruto do justo é como se fosse uma árvore da vida? Porque ele vai produzindo vida por onde ele vai passando. Quando ele vai pregando, ele vai deixando rastros, vai deixando frutos. E esses frutos vai dando vida para aqueles que estavam passando fome, fome da palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o fruto do justo é como uma árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Então se você pratica as coisas boas de Deus, se você prega a palavra de Deus, você está produzindo frutos. E você então está salvando pessoas. E aí na segunda parte do verso ele diz, e se isso acontece, você ganha muitas pessoas para o reino de Deus. Se o justo é punido na terra, imagine os ímpios. Se o justo, ele é punido, nós não somos punidos por Deus. É porque nós sabemos que estamos no meio de um grande conflito, estamos no meio de uma batalha. E por estarmos no meio de uma batalha, amigos queridos, inocentes morrem, até justos morrem. Mas chegará o dia, queridos, que quando Miguel se levantar, como diz lá no capítulo 12 do livro de Daniel, nem um justo mais morrerá, porque o Rei da Glória estará voltando para buscar o seu povo. Amigo querido, um contraste entre o justo e o ímpio. A pergunta que Deus lhe faz é, quem é você diante do grande conflito? Você é o justo ou você é aquele escancarado, ímpio, que não faz a vontade de Deus? Que Deus te abençoe e te guarde e que você reflita sobre isso durante todo esse dia. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esperança para as pessoas. Amém.